Boa noite a todos e também a paz do Senhor a todos. Estamos alegres e felizes por mais essa noite podermos estar aqui para transmitir a palavra de Deus. Nós vamos orar e logo em seguida nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir que você também pudesse compartilhar o link dessa mensagem, amigos, familiares, vizinhos, para que eles também possam ouvir a palavra de Deus nessa noite. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar e te bendizer por mais este dia precioso que o Senhor nos dá para estarmos em tua presença, para junto falarmos da tua palavra, para aprendermos mais de ti, para melhor também podermos usar a nossa fé, Senhor, e todos os recursos espirituais que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela tua palavra que é sempre atual, que é sempre viva e eficaz, que sempre nos socorre e nos ajuda nos momentos das nossas dificuldades, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar sobre um tema bastante curioso nesta noite, e o título é Por que eu decidi ser otimista? É um tema curioso, né? Vamos ver se eu consigo justificar esse tema ao longo dos próximos minutos. Em João capítulo 16, verso 33, está registrado o seguinte: é Jesus que está falando com os discípulos, está bem perto da partida de Jesus, e ele disse o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, tenham fé, tenham coragem, sejam otimistas. Eu venci o mundo. Com este texto em mente, vamos tentar então discorrer um pouco sobre a pergunta: por que eu decidi ser otimista? Conforme eu disse, o tema parece muito simplista, parece também muito triunfalista, parece ao mesmo tempo uma síndrome de que tudo vai dar certo a despeito de qualquer coisa. Creio que todas as alternativas têm o seu fundo de verdade. Entretanto, amados, eu particularmente decidi ser otimista. Eu decidi ver as coisas pelo prisma da fé. Você pode perguntar: como você pode ser otimista se nós vivemos em um mundo mau? Como você pode ser otimista se coisas ruins podem acontecer com você e com pessoas que você ama? Como você pode ser otimista se o futuro é incerto? Queridos, o que norteia a nossa vida não são as dúvidas, não são as dificuldades, não são as incertezas pregadas pela mídia momento após momento, dia após dia, e nem também as confusões que existem no mundo político. O que norteia a nossa vida é simplesmente a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, algumas verdades que são inabaláveis e que devem fazer parte do nosso dia a dia. Diz o texto: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus
e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Amados, eu pergunto, como é que eu poderia ser um pessimista, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Pode ser uma dor de dente, pode ser a perda do emprego, pode ser uma enfermidade, pode ser qualquer coisa, todas as coisas. Quando a Bíblia diz todas as coisas, significa que exatamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Quantos podem dizer amém? Continuo perguntando, como então eu poderia ser um pessimista? Como é que eu poderia deixar de crer na palavra de Deus? Como é que eu poderia deixar de olhar para todas as bênçãos que Deus tem para nós e acreditar nas mentiras do diabo? Como se diz em inglês, no way, de jeito nenhum. Desde o começo de setembro, os irmãos têm percebido, nós estamos falando sobre a série Vida Vitoriosa. Por que estamos falando sobre essa série? Porque cremos que é isso que Deus tem para nós, uma vida vitoriosa. Não importa o patamar que você se encontra hoje, não importa as lutas que você esteja enfrentando, não importa o que os médicos tenham dito, nada disso importa. O que importa é que Deus tem uma vida vitoriosa para nós. E, portanto, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema, porque eu decidi ser otimista. Queridos, em primeiro lugar, uma afirmação muito importante. O pessimismo nunca ajudou ninguém. Você já viu Deus abençoar um pessimista? Você já viu Deus realizar algo através de um pessimista? Nunca, jamais. Não existe qualquer registro na história que Deus tenha usado um pessimista ou abençoado um pessimista. Essa verdade parece ser simples demais, mas às vezes é necessário nós falarmos sobre o óbvio. Billy Graham conta uma determinada história acerca de 2 prisioneiros nos Estados Unidos. Ambos os prisioneiros estavam olhando pela janela de suas celas. Um dos prisioneiros, ao olhar, via as grades da prisão, via as grades daquela janela, enquanto que o outro prisioneiro, ao olhar, via as estrelas. Em outras palavras, é você quem decide o que você vai ver. É você que decide o que você vai crer. É você que decide como que você vai enxergar a vida. É você quem decide viver uma vida vitoriosa ou não. Você pode até dizer, mas será que isso tem uma base bíblica? Será que isso é coerente mesmo? Ou será que eu poderia aplicar as leis da lógica a essa questão, a essa afirmação? Vamos ver o que a Bíblia diz em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão. Se você quiser abrir, capítulo 16, verso 25, já vamos chegar lá. Então, Paulo e Silas estavam na prisão. Eles tinham sido açoitados, e isso severamente. Eles foram acorrentados ao tronco,
E o carcereiro foi orientado a não deixá-los escapar. Imaginem, que oportunidade para o pessimismo, que oportunidade para a murmuração, que oportunidade para perder a fé. Mas não para Paulo e Silas. Vejamos o que diz Lucas em Atos 16 e 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros prisioneiros ouviam. Como eu disse, eles estavam feridos pelos açoites, eles estavam com os pés no tronco, eles estavam na prisão de segurança máxima por pregar o evangelho. Eles tinham tudo para parar e dizer para um para o outro: olha, nós saímos do nosso país, estamos em um outro continente, era a primeira vez que o evangelho estava entrando na Europa. Nós acabamos de ser presos, fomos açoitados publicamente, estamos com o pé no tronco. O que falta mais de ruim para acontecer para nós? Mas nada disso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus. É você que decide como você vai se comportar diante da luta. É você que decide como é que você vai ver o momento que você está vivendo. Como dizia Henry Ford, se você acreditar que você pode, ou se você acreditar que você não pode, você está certo do mesmo jeito. Depende do jeito como você vê. Depende do jeito como você pensa. Depende do jeito que você se comporta. É você quem decide. Essa decisão não compete a Deus, compete a nós. É por isso que eu disse, eu decidi ser otimista. Eu não posso me curvar. Eu não posso me arcar diante dos problemas. Eu tenho muitas promessas de Deus, eu tenho a Bíblia recheada de promessas. É a palavra viva de Deus, eu não posso descrer naquilo que Deus disse. Se a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem, então eu preciso acreditar que todas as coisas cooperam para o bem. Gostaria de continuar falando sobre Paulo e Silas, mas o tempo não espera. É muito sugestivo. É muito, muito sugestivo. Eles tinham tudo para reclamar, para murmurar e dizer: olha, acabou, para nós acabou. Vamos voltar para Jerusalém e that's it, acabou. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas adoravam a Deus. Se alegravam em Deus e cantavam hinos no meio da sua tempestade, no meio da sua luta. Os irmãos sabem do desfecho da história e gostaria de dizer então, não importa o momento que estamos vivendo, a recomendação bíblica é que tenhamos bom ânimo. Mateus 9, 22, lembram da mulher hemorrágica? Jesus olhou para ela e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Coragem, filha, bom ânimo, filha. Continue vendo as coisas da forma certa, filha. Seja otimista, a tua fé te salvou. E a mulher ficou sã. Ainda no capítulo 9 de Mateus, verso 2, os irmãos vão lembrar daquele paralítico que foi descido pelo telhado. A multidão era tanta que não dava para chegar com aquele paralítico em uma maca através da multidão. Então eles tiveram a ideia de subir no telhado e descer o paralítico naquela cama, naquela maca, até a presença de Jesus. E quando Jesus viu que eles, nenhum obstáculo poderia detê-los, Jesus disse: filho, coragem,
Filho, bom ânimo. Filho, fé. Seja otimista, perdoados estão os teus pecados. E logo em seguida Jesus disse para ele, olha, levanta, pega a tua cama e anda. Eles poderiam ter chegado diante da multidão e disseram, olha, paralítico, infelizmente, tem muita gente aqui, o sol está escaldante, nós estamos cansados, já viemos de uma longa distância, vamos deixar para outro dia. Mas não. Eles estavam otimistas. Eles estavam positivos. Eles estavam de bom ânimo. Eles disseram, sabe de uma coisa? Nós não vamos parar, irmão Eli. Nós vamos subir no telhado. E nós vamos baixar esse paralítico por cordas até a presença de Jesus. Otimista não desiste. Otimista é uma pessoa de fé. Uma pessoa de coragem, uma pessoa que não vê obstáculos. E queridos, são essas pessoas que Deus quer abençoar. Ainda Mateus 14, 27, quando os discípulos estavam apavorados por causa da grande tempestade, Jesus apareceu para eles caminhando sobre as águas e disse, coragem, bom ânimo, fé, sejam otimistas. Sou eu que estou com vocês, não tenham medo. Consigo me justificar porque o título desse sermão é Porque eu decidi ser otimista? É um tema provocativo, conforme eu disse. Portanto, tenhamos coragem, sejamos otimistas, tenhamos fé. Voltando ao texto de João, capítulo 16, verso 33, Jesus falando, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, coragem, fé, otimismo. Eu venci o mundo. Em segundo lugar, por que eu decidi ser otimista? Em primeiro lugar, porque o pessimismo nunca ajudou ninguém. Em segundo lugar, eu decidi ser otimista porque grandes crises trazem consigo também grandes oportunidades. Alguém poderia reclamar e dizer, por que essa pandemia tinha que acontecer logo na minha geração? Não poderia ter acontecido uma geração depois, antes melhor, ou uma depois? Mas exatamente agora na minha geração? Porque exatamente agora que eu vou entrar no mercado de trabalho é que todos esses problemas acontecem. Porque agora que eu estava pensando em comprar o apartamento, chega então a crise. As reclamações poderiam ser muitas. Queridos, há um sério problema com esses tipos de perguntas. Elas denotam pessimismo. Elas transmitem falta de fé. Elas dão a ideia de que Deus somente pode abençoar se as condições estiverem perfeitas. E essas ideias não têm aprovação bíblica. Escrevendo sobre a Revolução Francesa, o qual eu acredito que foi o ponto mais baixo, mais difícil, mais triste da história da França, o romancista Charles Dickens escreveu o seguinte, ele disse sobre a Revolução Francesa, foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos, foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice, foi a época da fé, foi a época da incredulidade, foi a estação da luz, foi a estação das trevas, foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero. Nada mais apropriado.
Os momentos de crise são, ao mesmo tempo, momentos de grandes oportunidades. John Rockefeller, o homem mais rico de todos os tempos, dizia que ele sempre procurava transformar cada desastre em oportunidade. Acredita-se também que foi Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, que disse o seguinte: ninguém deveria deixar uma boa crise ser desperdiçada. Não faz sentido isso para nós? Faz muito sentido, porque é na crise que nós buscamos mais a Deus, é na crise que nós dobramos mais os nossos joelhos para orar, é na crise que nós lemos mais a palavra de Deus para recebermos forças para vencer. E como eu disse, amados, não importa o momento em que nós estejamos vivendo, Deus pode nos abençoar. Agora, se nós ficarmos dizendo, Senhor, tinha que acontecer isso exatamente agora na minha geração, agora que eu ia comprar o carro novo, agora que eu ia comprar o apartamento, agora que eu ia entrar no mercado de trabalho, tinha que acontecer isso. Uma crise tão prolongada, jamais vista desde a Segunda Guerra Mundial. Não, queridos. Como eu disse, esse tipo de ideia não tem base bíblica. Elas denotam falta de fé, falta de otimismo. Elas não conseguem enxergar que Deus age em todos os momentos da história. Ela não consegue enxergar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os irmãos são testemunhas de que agora mesmo muitos profissionais descobriram que podiam crescer. A maior parte das instituições de ensino, li hoje ainda que 90% delas nos Estados Unidos, aproveitaram para aprimorar os seus métodos de ensino, se tornando instituições híbridas, ensinando no seu local fixo, lá no prédio da escola, mas também online. As igrejas perceberam que precisavam ter uma presença online, e isso foi muito bom. Comerciantes descobriram também que não precisam depender somente da loja física, mas que eles podem estar lá online e de lá também gerenciarem seus negócios. Charles de Gaulle foi um general que liderou a França contra o nazismo alemão, especialmente quando a França já tinha se rendido à Alemanha. E durante os anos 1944 e 1946, ele presidiu o governo provisório francês para o restabelecimento da democracia. Portanto, ele sabia muito bem o que era uma crise. E são dele as seguintes palavras: diante da crise, o homem de caráter recai ou volta sobre si mesmo. Ele impõe sua própria marca de ação, assume a responsabilidade dela e torna-a sua. Ou seja, ele não se rende. Ele cai em si, ele se dá conta de que ele precisa agir. Se Charles de Gaulle tivesse se acovardado naquela época, ele não teria sido um dos primeiros generais a lutar e vencer o nazismo alemão. Portanto, amados, grandes crises trazem também grandes oportunidades. Alguém disse sabiamente o seguinte: a verdade é que toda crise, embora profundamente perturbadora, também contém as sementes da oportunidade. E isso é uma verdade incontestável.
Então, em primeiro lugar, decidi ser otimista porque o pessimismo nunca ajudou ninguém. Em segundo lugar, porque as crises trazem junto consigo também a semente da oportunidade. Em terceiro lugar, porque a fé somente floresce em meio às tempestades. Não sei se você já ouviu isso dessa forma, mas a fé floresce somente no meio das tempestades. Quando Charles Spurgeon começou a pastorear em Londres, a situação era caótica. A cólera estava matando milhares de pessoas em Londres. As famílias colocavam os corpos na calçada em frente às casas, porque o serviço funerário não conseguia recolher todos os corpos. E com medo então de contraírem a cólera dentro de casa, eles colocavam os mortos na frente de suas casas, esperando um dia, 2, 3, até que o serviço funerário passasse recolhendo os corpos. A fila do sopão era extensa, porque havia muito desemprego em Londres naquela época. Milhares de pessoas, homens principalmente, vagueavam pelas ruas sem terem o que fazer por falta de trabalho. Nessa mesma época houve na Irlanda a chamada fome da batata, quando a Irlanda não produziu nada de batata e a base da alimentação, praticamente toda a Europa, inclusive a Irlanda, é a batata. Assim como no Brasil o feijão com arroz, lá é a batata. Então o que aconteceu? Milhares de irlandeses jovens migraram para Londres em busca de oportunidades, mas não havia para ninguém. Mas foi ali no meio dessa severa crise que o jovem Spurgeon, ainda nos seus 20 e poucos anos de idade, encontrou um campo fértil para fazer a sua fé crescer. Ele ministrou aquele povo sem esperança. Ele pregou a palavra de Deus e logo o local onde ele estava pregando já não cabia mais de pessoas. Chegou um dia, para os irmãos terem a ideia, que ele estava lutando com os diáconos para conseguir a aprovação do orçamento para expandir a parede do fundo da igreja. E como os diáconos estavam resistindo, um dia na pregação ele se empolgou e disse: assim como caíram as muralhas de Jericó, que caiam as paredes do fundo dessa igreja. E naquela noite os diáconos concordaram em ampliar a igreja. Mas depois da reforma, sabe o que aconteceu? Quando eles voltaram para aquele local, já não cabia mais também. E aí eles decidiram construir o tabernáculo metropolitano, que ainda está lá em Londres, para assentar 6.000 pessoas. E tudo isso, amados, começou em um momento de grande crise. Em um momento de grande dificuldade, ou seja, a fé floresce em meio às tempestades. Se nós queremos que a nossa fé cresça, precisamos nos preparar para as dificuldades. Se nós queremos que a nossa família seja restaurada, precisamos estar preparados para as lutas. Se nós quisermos que a nossa igreja cresça, que vejamos pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, nós precisamos deixar que a nossa fé seja aprovada. Queridos, existem plantas que precisam ser cultivadas em estufas, que precisam da temperatura certa, que precisam da umidade perfeita do ar, que precisam da medida exata da luz solar para que elas possam florescer. Mas esse não é o caso da fé. A fé é uma planta, a fé é uma flor que somente floresce no meio das lutas. A fé não floresce em meio à bonança. Pelo contrário, se nós olharmos os períodos de bonança, veremos que é ali que começa a nossa derrocada.
Diz o provérbio que tempos difíceis geram pessoas corajosas, pessoas boas. Pessoas boas criam tempos bons, mas tempos bons criam pessoas fracas. Sabe por quê? Porque a fé deles não é experimentada. A coragem deles não é desafiada. A engenhosidade deles não é necessária. Tudo está pronto. Está tudo lá. Não existe necessidade de lutar para se conseguir alguma coisa. Então, tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos bons. Mas, infelizmente, tempos bons geram pessoas fracas. Pessoas que não sabem que a fé precisa de tempestades para que ela possa florescer. A fé precisa de tempestades. Ela precisa das intempéries. Ela precisa das borrascas. É por isso, amados, que eu decidi ser otimista. Ser uma pessoa de fé. É por isso que eu decidi confiar em Deus e lutar. E não tem como ser diferente. Tenho aqui uma breve história. Conheci certa vez uma mulher de cor que era muito pobre e ganhava vida com trabalho árduo. No entanto, era uma crente sempre alegre. Nancy, disse-lhe certa vez uma outra senhora crente que parecia triste: você pode estar alegre agora, mas acho que se você pensasse no futuro, iria moderar um pouco esse seu entusiasmo. E se de repente você tiver uma doença e não puder mais trabalhar? Ou se seus patrões mudarem de cidade e você não encontrar outro emprego? Ou se... Pare, exclamou Nancy. Eu não tenho nenhum se. O Senhor é o meu pastor e eu sei que nada me faltará. E olhe, querida, disse ela àquela senhora, são todos esses se que a estão deixando tão infeliz. O melhor é deixar de lado todos eles e confiar somente no Senhor. Creio que esse é o melhor dos conselhos para nós. Deixar de lado o pessimismo, as dúvidas, abandonar as incertezas, lançar fora tudo aquilo que nos desmotiva e abraçar a fé com toda a força do nosso ser. Como eu disse anteriormente, a fé nunca floresce em uma estufa. A fé nunca floresce em uma atmosfera perfeita. Pelo contrário, a fé precisa de tempestades. A fé precisa de intempéries. A fé precisa de dificuldades para florescer. Por isso, amados, não podemos dar lugar ao pessimismo. Não podemos dar lugar ao desânimo. Não podemos dar lugar ao desestímulo. Como disse Paulo em Romanos, capítulo 8, versos 31 e 32, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas também? Para concluir, convido todos para estarem em pé. Quem estiver nos ouvindo online, fique à vontade. Por que eu decidi ser otimista? Em primeiro lugar, porque o pessimismo nunca ajudou ninguém.
Em segundo lugar, porque grandes crises sempre trazem consigo grandes oportunidades. Em terceiro lugar, porque a fé floresce somente em meio às tempestades. Gostaria de orar com você nesta noite, mas antes gostaria de relembrar aquelas palavras de Jesus. Para a mulher hemorrágica, ele disse: filha, tenha ânimo, seja otimista, coragem, a tua fé te salvou. Não foi o teu pessimismo que te salvou, não foi a tua fé que te salvou. Para o paralítico que foi descido pelo telhado diante de Jesus: filho, tenha bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Pega a tua maca, vai para a tua casa. Para os discípulos, em meio à tempestade, ele disse: coragem, não tenham medo, sou eu. Para você nesta noite, coragem, bom ânimo, fé, otimismo, Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Vamos orar. Senhor, queremos colocar nossa vida inteiramente na tua presença. Ah, como é precioso, Senhor, conhecer a tua palavra, ouvir a tua palavra, estar mais perto de ti, Senhor, e não deixar que nada nos abale, absolutamente nada, Senhor. Não deixar que o desânimo, que o pessimismo, que a falta de fé, o desencorajamento possa, Senhor, invadir a nossa mente e o nosso coração. Senhor, não importa a dificuldade, nós sabemos que o Senhor continua assentado sobre o seu trono e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso, Senhor, não importa se é luta, se é provação, se é enfermidade, se é problema na justiça, se é dívida, se é falta de fé, se é falta de coragem, se é falta de trabalho, Senhor, não importa qual seja o problema, Senhor, nós queremos agir com fé. Nós queremos ser otimistas, Senhor. Nós queremos enxergar conforme aquele prisioneiro que olhava pelas janelas e via as estrelas, Senhor, e não igual aquele outro que via as grades. Oh, Senhor, Tu és o nosso Deus. Nós Te amamos. Nós Te exaltamos, Senhor. Tu és bendito para sempre. Tu sempre vem ao nosso encontro no meio das nossas tempestades com a Tua palavra, Senhor. Com essa palavra de coragem, dizendo ânimo, fé. Sim, Senhor, essa é a Tua palavra para nós. Coragem, fé, ânimo, eu estou com vocês. E assim como o Senhor venceu o mundo, nós também venceremos as nossas lutas em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu estou muito feliz para terminar, mas eu tenho que terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos e cremos. E nós não arredaremos o pé. Não porque sejamos fortes em nós mesmos, mas porque a nossa força vem do Senhor. Nesse sábado, teremos o Café dos Homens, muita gente já confirmou. Visitantes, inclusive irmãos, amigos de outras igrejas já confirmaram. Nós estamos muito empolgados e eu gostaria de dizer que você não deveria ficar de fora, porque a bênção vai ser grande. Nós vamos nos alegrar muito em Deus no sábado de manhã, a partir das 9 horas. Teremos um grande café da manhã.
Todos estão convidados. Traga um amigo. Por favor, irmãs, cutuquem seus maridos e digam, vamos para o Café dos Homens, porque vai ter algo especial acontecendo lá da parte de Deus. Amém. Amanhã à noite, às 6h30, as irmãs têm a oração e o estudo da palavra. Todas estão convidadas. Às 20 horas, os homens também têm a sua reunião de oração. Domingo, às 10 horas da manhã, temos o nosso café da comunhão. Às 10h30, temos o nosso culto de louvor e adoração aqui. Todos também estão convidados e traga um amigo para ouvir a palavra de Deus e também para celebrar o Deus vivo e verdadeiro. Na quinta-feira, sempre às 20 horas, o nosso culto aqui. E segunda, quarta e sexta, às 20 horas, os homens também estão reunidos para o estudo bíblico e oração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.